pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que o temor de uma recessão global, aliado aos riscos fiscais internos, tumultuaram o mercado financeiro. Aqui no Brasil, a PEC da transição foi aprovada no Senado por uma ampla maioria de votos. Ela aprova gastos extra-teto na ordem de 168 bilhões de reais. Enquanto isso, o nome de Fernando Haddad foi confirmado como ministro da Fazenda na sexta-feira, o que aumenta ainda mais os temores em relação à saúde fiscal do país. O nome de Fernando Haddad é considerado um nome não técnico pelo mercado e, diante das entrevistas que ele deu ao longo dessa transição de governo, mostra que ele não tem uma forte preocupação em relação à saúde fiscal do país. Isso aliado ao temor de uma recessão global. Nós tivemos essa semana o comunicado dos grandes bancos dos Estados Unidos mostrando que a crise por lá é iminente e que isso pode contaminar todo mundo. Além disso, pode ser sentido na curva de juros dos Estados Unidos. Os títulos de 2 anos estão pagando bem mais do que os títulos de 10 anos, mostrando que em um curto prazo a expectativa é que a taxa de juros nos Estados Unidos permaneçam bem alta, o que pode levar os Estados Unidos a uma recessão global que pode contaminar todo o mercado. A gente já viu isso refletir nas exportações e importações da China, que vieram aí bem abaixo daquilo que era esperado. Toda essa preocupação fiscal foi refletida no comunicado do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que essa semana decidiu manter a nossa taxa básica de juros, nossa taxa Selic, em 13,75 ponto percentual ao ano. Mas em seu comunicado, ele alerta para os riscos fiscais e principalmente a possibilidade de que um descontrole das contas públicas possa levar a um rebaixamento da nota do Brasil pelas agências de risco, as agências de rating, o que pode afastar o capital estrangeiro do país e dificultar em relação aos investimentos, o que levaria aí a uma queda da bolsa e a uma alta do dólar. Outro dado importante divulgado essa semana foi a nossa inflação oficial, o IPCA, que veio com uma alta de 0,41% no mês de novembro. Veio abaixo daquilo que era esperado, se esperava uma alta aí de 0,53%. E nos últimos 12 meses, a nossa inflação acumula uma alta aí de 5,9%, mostrando que a inflação de fato desacelerou em relação aos números que nós vimos no ano passado e no início desse ano. Apesar de que o efeito da redução do ICMS, que aconteceu devido a uma lei aprovada pela Câmara Federal, já não surte mais tanto impacto. Mas mesmo assim, o preço do barril de petróleo no mercado internacional vem mantendo o preço dos combustíveis estáveis aqui no Brasil. A atenção em relação à nossa inflação continua principalmente em relação ao setor de alimentação, que vem apresentando aí altas meses seguidos. O medo de uma recessão global fez com que o preço do barril de petróleo despencasse ao longo dessa semana, uma queda de 10,67%. O barril encerra cotado aos $76,70, o barril Brent referência para a Petrobras. Aliás, em função desse preço do barril de petróleo muito baixo, a Petrobras anunciou essa semana reduções tanto no gás de cozinha como na gasolina e no óleo diesel. Já o minério de ferro apresentou uma alta de 4,67% essa semana, encerra cotado aos $111,50. Essa alta do minério de ferro, ela vem em função da reabertura da China, em função do relaxamento em relação às políticas de Covid-0. Grandes centros urbanos da China, como Pequim e Xangai, foram reabertos essa semana e tiveram um relaxamento nas suas políticas de restrição. Todos esses fatores fizeram com que o nosso Ibovespa sofresse bastante essa semana. Ele encerra com uma queda de 3,93%. Enquanto isso, o dólar não oscilou tanto. Ele teve uma leve alta de 0,4% e encerra cotado aos R$ 5,24. O temor de recessão nos Estados Unidos fez com que as bolsas por lá também caíssem essa semana. O S&P 500 encerra com uma queda de 2,9%, a Nasdaq encerra com uma queda de 3,15%, enquanto isso o Dow Jones caiu 1,95%. Já as bolsas na Europa caíram menos.
caíram 0,77%. Por lá, o G7 aprovou aí um teto ao petróleo russo de cerca de $60 por barril. Lembrando que o petróleo exportado pela Rússia é um petróleo bruto, então ele é um petróleo mais barato do que o petróleo Brent. Levando em relação à cotação do petróleo essa semana e como ela vem caindo bastante ultimamente no mercado internacional, esse teto, por enquanto, não vai afetar tanto assim a Rússia. Enquanto isso, a Austrália decidiu elevar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Nós tivemos ainda um momento de muita instabilidade aqui na América Latina, que veio do Peru. Houve uma tentativa de golpe por parte do presidente Pedro Castillo. Ele tentou dissolver aí o Congresso Nacional, mas como ele não teve apoio, nem legislativo, nem das Forças Armadas, o próprio Congresso aprovou o seu impeachment e ele foi preso por essa tentativa de golpe, o que trouxe novamente uma estabilidade para os nossos vizinhos peruanos. Falando agora da renda fixa, o DI para janeiro de 24, ele encerra essa semana estável, aos 13,82%. Enquanto isso, o que a gente viu na carteira de títulos públicos foi uma queda principalmente nos títulos de mais longo prazo, aqueles que oferecem um pouco mais de risco. Isso fez com que o IMA geral encerrasse essa semana com uma queda de 0,31%. Já os pré-fixados caíram menos, o IRFM encerra essa semana com uma queda de 0,09%. Para a semana que vem, nós temos uma semana bem agitada, com decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa e na Inglaterra. A expectativa é que esses três bancos centrais elevem sua taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós temos a divulgação da ata do Copom, que vai nos mostrar aí qual que é o pensamento do nosso Banco Central, principalmente em relação à situação fiscal do país. Nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerada aí uma prévia do PIB. Enquanto isso, no STF, nós vamos ter aí a continuidade do julgamento da constitucionalidade das chamadas emendas de relator, o que ficou conhecido aí como orçamento secreto, o que pode mexer um pouco com as forças políticas do país e afetar um pouco a nossa economia. Enquanto isso, a PEC da transição segue para a Câmara e a expectativa é se ela vai ser aprovada da forma como ela saiu do Senado ou se ela vai sofrer aí alguma alteração. Lembrando que a gente já está aí no prazo final para aprovação dessa PEC, para que ela possa vigorar a partir do próximo ano, porque a gente tem o recesso legislativo no final do ano e o Congresso Nacional vai precisar aí agilizar para poder aprovar essa PEC na Câmara dos Deputados. Muito obrigado e até a próxima semana.